Fala, investidor! Bem-vindo à aula 3 do nosso curso, do Zero ao Lucro com as Opções. Nessa aula, vamos falar sobre o que são as opções. Na minha opinião, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso, se não a pedra fundamental. Por isso, caso você tenha alguma dúvida nessa aula ou nas aulas subsequentes, volte e assista com atenção a essa aula, pois assim você vai conseguir solidificar os conceitos desse mercado. Nessa aula ainda, eu gostaria de transmitir para você um contexto histórico do mercado de opções, para que você possa entender de onde surgiu esse instrumento financeiro tão poderoso. Além disso, nós vamos mostrar os dois tipos de opção que existem no nosso mercado e eu vou trazer alguns exemplos práticos do nosso cotidiano para que fique mais fácil você absorver esse conceito do que são as opções, uma opção de compra e uma opção de venda. Bom, para começar a nossa conversa sobre o que são opções, você está vendo na tela duas fotos de dois lugares. O primeiro lugar é um templo grego antigo e o segundo lugar é um jardim de tulipas na Holanda. E sempre que eu estou ministrando uma aula ou falando sobre esse tema de opções, eu faço a seguinte pergunta para as pessoas. Vocês sabem qual que é a relação entre essas duas fotos e o mercado de opções? A verdade é que a maioria delas não sabe exatamente qual que é essa relação. Mas olha só que interessante. De fato, o mercado de opções ou alguns conceitos surgiram nesses períodos. Na Grécia Antiga, entre os anos 625 e 558 a.C., existia um filósofo grego chamado Tales, ou mais conhecido como Tales de Mileto. E o Tales de Mileto, além de filósofo, era um grande estudioso de clima, agricultura e astronomia. No entanto, o Tales de Mileto era muito criticado pelas pessoas que viviam em volta dele. Pois como que pode um filósofo tão inteligente não ter dinheiro? Então Tales resolveu provar para essas pessoas que com a sua inteligência ele podia sim fazer dinheiro. E em determinado ano, o Tales fez uma previsão de que nesse ano teria uma colheita enorme de azeitonas. Sabendo disso, ou se aproveitando dessa previsão, o Tales estrategicamente alugou e comprou diversas prensas de azeitona nesse ano. Quando chegou a colheita de azeitona, a demanda de prensa subiu drasticamente. Então o Tales aproveitou essa alta demanda e vendeu e alugou muito mais caro essas prensas. Já na segunda foto, na Holanda, no século XVII, por volta do ano de 1637, a gente teve a chamada primeira bolha do mercado financeiro. O que aconteceu aqui foi o seguinte: várias pessoas começaram a negociar tulipas com contratos futuros. No entanto, surgiram diversos especuladores, fazendo com que os ramos de tulipa chegassem a valer o equivalente a imóveis e a fazendas inteiras. Esses especuladores começaram a criar uma bolha nesse mercado, fazendo com que, em 1637, essa bolha estourasse. Então várias pessoas perderam dinheiro e perderam interesse em negociar tulipas na Holanda. Olha só que interessante. Aqui existem dois cenários desse mercado. O primeiro cenário foi utilizado estratégia e inteligência para fazer dinheiro. Já no segundo cenário, foi utilizado de especulação. Muitas pessoas com certeza fizeram dinheiro nesse período, mas chegou determinado momento que várias pessoas perderam dinheiro por conta da especulação. O que eu quero mostrar aqui é que nesse mercado é possível utilizar essas duas coisas. O ideal é que a gente sempre utilize estratégia e inteligência. Desse modo a gente consegue fazer dinheiro garantindo uma proteção de capital. Dando continuidade, eu gostaria de trazer aqui uma linha do tempo. A gente pode ver que em 625 a.C. já surgiram as primeiras ideias ou referências a esse mercado, com Tales de Mileto. Já em 1200 surgiram os primeiros contratos futuros negociados. Em 1637, como mencionado, houve a primeira bolha nesse mercado, com as tulipas na Holanda. Em 1848 foi constituída a primeira bolsa de contratos futuros, em Chicago, nos Estados Unidos. E em termos de Brasil, as primeiras negociações de futuros ocorreram em 1917. Na Bolsa de São Paulo. E aqui, a caráter de informação, em 2022, a gente teve cerca de 2 trilhões de reais negociados somente no mercado de opções, pela B3. Eu quero então aproveitar esse momento, com essas terminologias, e esclarecer algumas confusões que algumas pessoas fazem nesse mercado. Como a gente pode ver aqui, o mercado de derivativos é o mercado que engloba todos os demais mercados. Dentro desse mercado, nós temos o mercado de opções, que é o que a gente vai tratar ao longo desse curso. Nós temos o mercado de contrato a termo, que são contratos futuros também, mas um pouco distinto dos contratos de opções. E temos também os contratos futuros, que são as commodities. Geralmente agrícola, petróleo, entre outras commodities negociadas na bolsa. E você que está começando nesse mercado e nunca teve contato ou está dando seus primeiros passos nesse mercado, eu gostaria também de mostrar para você qual que é o tamanho desse mercado de derivativos no mundo.
Em 2019, no gráfico apresentado na tela, vocês podem ver que o mercado de derivativos representou, em volume financeiro, cerca de 532 trilhões de dólares. E só em termos de comparativo, o dinheiro físico no mundo representa 43,2 trilhões de dólares. Agora vamos entrar de fato no que são as opções. Para algumas pessoas, pode ter começado a ficar claro que as opções são contratos futuros. E de fato são. As opções são contratos que dão o direito de comprar ou vender determinado ativo numa data futura. Esses contratos são celebrados entre um comprador e um vendedor, sendo que o ativo desse contrato pode ser um carro, uma casa ou as ações, no nosso caso, aqui no mercado financeiro. E todos esses ativos vão ser negociados numa data futura. Existem dois tipos de opção. Existe a opção de compra, ou mais conhecida como call, e existe a opção de venda, mais conhecida como put. Agora aqui vamos entrar no exemplo do que é uma opção de compra, ou uma call. Vamos supor que nós temos de um lado a Maria, a compradora, e do outro lado o Felipe, o vendedor. A Maria quer comprar um imóvel por 100 mil reais, só que só existe um problema, ela não tem todo o capital agora, ela só vai ter todo esse capital daqui a 90 dias. Como a Maria gostou muito desse imóvel e não quer perder essa oportunidade, ela então dá um cheque calção para o Felipe para que ele garanta essa compra desse imóvel daqui a 90 dias por 100 mil reais. Esse cheque calção representa o mesmo que o prêmio no mercado financeiro. Portanto, quando a Maria paga esse cheque calção ou dá esse prêmio ao Felipe, ela está adquirindo o direito de comprar essa casa por 100 mil reais daqui a 90 dias. Ou seja, ela está adquirindo o direito de comprar em uma data futura por um preço pré-determinado. Já o Felipe, quando ele aceitou o cheque calção e recebeu esse prêmio, ele tem o dever de vender essa casa daqui a 90 dias pelos 100 mil reais. Ou seja, ele tem o dever de vender em uma data futura por um preço pré-determinado. Esse exemplo do cheque calção, que é um exemplo do nosso cotidiano, é exatamente o funcionamento de uma opção de compra ou de uma call. Vamos olhar aqui então alguns cenários para essa opção de compra. O que pode acontecer no futuro? Já que a Maria adquiriu o direito de comprar esse imóvel daqui a 90 dias por 100 mil reais, vamos supor que passado 2 semanas que ela adquiriu esse direito, surgiu uma notícia dizendo que vai ser construído um metrô e um hotel nesse bairro, fazendo então que houvesse uma valorização dos imóveis. Então, anteriormente o imóvel valia 100 mil reais, mas agora com essas boas notícias, o imóvel passou a valer 500 mil reais em média. Nesse primeiro cenário, como a Maria adquiriu o direito de comprar por 100 mil reais, a Maria vai pagar apenas 100 mil reais. Ou seja, daqui a 90 dias ela vai pagar os 100 mil reais pelo imóvel e se ela desejar vender por 500 mil no mercado, ela vai poder. Agora, vamos pensar um segundo cenário. Passado 2 semanas que a Maria adquiriu esse contrato, houve uma notícia que vai ser construída uma indústria e um aterro sanitário no mesmo bairro, fazendo então com que os imóveis caíssem de um valor de mercado de 100 mil reais para 5 mil reais. Nesse caso, a Maria, como ela possui o direito de comprar e não a obrigação de comprar, ela pode escolher comprar ou não o imóvel. Só que nesse cenário, não faz mais sentido ela comprar um imóvel por 100 mil reais, pois agora os valores de mercado estão em cerca de 5 mil reais. Caso ela goste muito do bairro, ela pode adquirir um outro imóvel por um valor muito mais abaixo, ou procurar um outro imóvel em outro bairro. Agora, no caso numa opção de venda, ou mais conhecida como put, nós vamos usar o seguinte exemplo. Nós temos a Maria, que adquiriu um carro por 100 mil reais, e ela agora quer fazer um seguro de automóvel. Então Maria vai até um banco ou uma seguradora e compra um seguro para o seu automóvel. E ela paga um prêmio para a seguradora de 2 mil reais. Quando a Maria adquire esse seguro, ou paga esse prêmio para o banco, para a seguradora, ela adquire o direito de vender por 100 mil reais caso ocorra um sinistro. E a seguradora, o banco, ao receber o prêmio do seguro, fica com a obrigação de comprar esse veículo pelo valor de 100 mil reais caso ocorra o sinistro ou numa data futura. Portanto, a Maria adquiriu o direito de vender esse carro numa data futura por um preço pré-determinado. E o banco tem a obrigação de comprar esse carro numa data futura por um preço pré-determinado. Como vocês podem ver aqui, uma opção de venda, uma put, se assemelha muito a um seguro de automóvel. Agora, vamos dar uma olhada aqui nos cenários para essa opção de venda. Como a Maria adquiriu esse seguro
e ela tem esse ativo hoje que vale R$100.000, vamos pensar no primeiro cenário, onde ocorre o sinistro do automóvel, ou a perda total. A Maria infelizmente bateu o carro, teve perda total, o carro dela que antes valia R$100.000, hoje não vale mais nada. Só que como ela adquiriu o direito de vender por R$100.000, ela exerce esse direito com a seguradora e ela vende esse carro por R$100.000. Portanto, a seguradora pega o carro com a perda total e passa os R$100.000 para Maria, compra o carro por R$100.000. Já no segundo cenário é a ausência de sinistro. Nesse caso, a Maria cuidou bem do seu carro, não bateu, não foi roubada e não houve sinistro, portanto, a Maria apenas deixou o prêmio com o banco. Bom, com esses dois exemplos que eu trouxe aqui, eu tentei aproximar o nosso cotidiano ou algo que a gente já tenha visto no nosso dia a dia com o mercado financeiro. E como vocês podem notar, uma opção de compra se assemelha muito a um cheque calção e uma opção de venda se assemelha muito a um seguro de automóvel. Mas caso ainda não tenha ficado claro, a gente vai ver agora um exemplo, um resumo, na verdade, entre os direitos e os deveres. E aqui eu preparei um resumo entre direito e obrigação. Caso você ainda assim tenha dificuldade em interpretar, vamos dar uma olhada nesse resumo. No caso da call ou das opções de compra, quem compra um contrato, ou seja, quem está pagando por esse contrato, ele tem o direito de comprar o ativo numa data futura pelo preço previamente estabelecido. Agora, quem está vendendo esse contrato, ele vai ter o dever de vender numa data futura esse ativo pelo preço pré-estabelecido. Já no caso da put, a opção de venda, quem compra vai ter o direito de vender esse ativo numa data futura por um preço previamente estabelecido. E quem vende uma put vai ter a obrigação de comprar esse ativo na data futura pelo preço pré-determinado. Ou seja, quem compra sempre tem o direito e quem vende sempre vai ter a obrigação.